Olá! Já parou para pensar como a nossa forma de ver a saúde assim da sociedade mudou completamente com o tempo? Com certeza. É como usar lentes diferentes, né? Para olhar para o mesmo problema. Exato. Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada dessa evolução da saúde pública. Vamos usar uns textos históricos que contam essa história toda. Isso. A nossa ideia é, entender como figuras importantes, aqueles debates, sabe? E as descobertas científicas foram moldando tudo isso, saindo de uma visão mais, digamos, controladora do Estado, Mais autoritária, talvez. isso, autoritária, para abordagens mais baseadas na ciência mesmo. Legal. Então vamos desvendar isso. Começando por essa fase mais autoritária. Teve um debate lá atrás sobre o Estado na economia, mas aí na Alemanha, de século XVII, XVIII, surgiu um conceito, policei. O que era isso exatamente? Olha, polícia era uma mistura política e polícia, mas no sentido de administração, sabe? A ideia era que o Estado devia controlar muita coisa para garantir a ordem, o bem-estar. Ah, entendi. Controle centralizado. Exato. E daí veio a polícia médica do Johann Peter Frank, lá por 1779. Um conceito bem autoritário mesmo, quase paternalista. Tudo na base da lei, da regra rígida para gerir a saúde. E essa ideia de controle pegou forte. A gente viu isso na prática, aqui no Brasil, por exemplo. Sim, sim. Um caso clássico é o do Oswaldo Cruz, no Rio. Início do século XX. A cidade estava um caos sanitário, febre amarela atrapalhando até a economia do café, imagina. Nossa. E como ele agiu? Os métodos foram enérgicos. Notificação obrigatória de doença, saneamento forçado, até demolição de casa. E, claro, a famosa vacinação obrigatória contra a varíola. Vacinação obrigatória, demolição. Imagina o rebuliço. E foi. Muita gente contra. Dono de imóvel, trabalhador despejado, liberais, positivistas, todo mundo chiou. Aí estourou a revolta da vacina em 1904. Que coisa! Pois é, mas apesar da revolta, a figura do Oswaldo Cruz e essa ideia de autoridade sanitária do governo saíram fortalecidas. Marcou a saúde pública aqui por muito tempo. Interessante essa abordagem de cima para baixo. Mas, bom, a ciência começou a mudar o jogo, né? Como entra essa visão científica? Aí a gente entra no que dá para chamar de olhar contábil. Século XIX foi a febre de pesar e medir tudo. Na Inglaterra, lá por 1839, William Fair foi um pioneiro nisso. Ah, o cara dos números. Ele mesmo. No comando do registro civil, ele usou estatística de mortalidade de um jeito novo. Começou a mostrar coisas que ninguém via. Tipo o quê? O que os números revelaram? A grande sacada foi mostrar, com dados, as desigualdades gritantes na saúde. Comparou distritos sadios e não sadios. Mostrou o peso das condições sociais, geográficas na morte das pessoas. Foi perceber que a saúde coletiva podia ser medida e, portanto, gerenciada. Entendi. Os números davam um retrato, né? Mas usar números assim também pode ter um lado complicado, imagino. Pode e teve. Essa mania de medir abriu caminho para ideias complexas. Malthusianismo, por exemplo, usava números para discutir se a população crescia demais para os recursos. E a eugenia, de Galton Pearson, Ah, a eugenia. Assunto delicado. muito. Usaram estatística para justificar teorias de melhoramento racial, coisa que teve eco no Brasil, figuras como Renato Kehl admirando leis eugênicas alemãs. Os números são ferramentas, né? Podem revelar, mas também podem justificar ideologias bem diferentes. Complicado. Os números mostravam o que morria, mas não o porquê ou como evitar, certo? Faltava investigar mais a fundo. Exatamente. Aí entra o olhar epidemiológico, os detetives da medicina. E o incrível é que isso começou antes da teoria dos germes ser aceita. Pega o Semmelweis, em Viena, 1847. Semmelweis, o da febre puerperal. Esse mesmo. Ele notou que morria muito mais mulher na ala onde os médicos vinham direto das autópsias. Nossa, e o que ele fez? Ligou os pontos. Sacou que alguma partícula cadavérica passava nas mãos dos médicos. Mandou lavar as mãos com cloro e a mortalidade despencou. Uau! Só que foi super desacreditado. Teve um fim trágico. Mostra como é duro mudar o pensamento da época. Que história! E tem o John Snow também, né? O caso clássico de Londres. Sim, 1854, surto de cólera. Snow fez um mapa das mortes, viu que tudo se concentrava perto de uma bomba d'água na Broad Street. Investigação pura.
Total. Usou dados comparativos. Quem bebia água daquela companhia adoecia mais. Convenceu a tirar a alavanca da bomba. O surto acabou. Lógica pura, análise de dados, mesmo sem saber do vibrião colérico ainda. Incrível! E parece que nessa época também mudou o olhar para a infância. Verdade. Surgiu a puericultura, formalizada por Caron em 1865. Foi um marco tratar a saúde infantil como algo específico. Foco em higiene, cuidados, para reduzir aquela mortalidade infantil altíssima. E finalmente a tecnologia entra com tudo, o tal olhar armado. Aí sim, o microscópio foi a chave, e surgem os gigantes. Pasteur com microbiologia, pasteurização, vacinas, Lister, inspirado nele, com a antisepsia cirúrgica, usando fenol. Robert Koch também, né? Descobriu o bacilo da tuberculose. Exato. E não podemos esquecer o Jenner, bem antes, 1796, com a vacina da varíola, usando a varíola bovina. Genial. E a indústria não ficou parada, imagino. De jeito nenhum. A indústria química, farmacêutica foi crucial. Corantes levaram a quimioterapia, do Paul Ehrlich, aí vieram os antibióticos, penicilina, streptomicina. Novas formas de conservar alimentos também, e criaram institutos de pesquisa, como o Pasteur, o Oswaldo Cruz aqui. Foi uma revolução, porque agora tínhamos como combater os micróbios diretamente. Que jornada, hein? Da imposição lá da Polisario e Oswaldo Cruz, passando pela força dos números do FAR, a investigação do Snow e do Semmelweis, até as armas tecnológicas de Pasteur e Koch. Cada olhar desse foi adicionando uma peça, né? No quebra-cabeça da saúde coletiva. Exato. E um ponto importante é que esses debates antigos, sabe, liberdade individual versus controle do Estado, causas das doenças, eles ainda ecam muito hoje em dia. Verdade. Pensa nas discussões sobre vacinas, privacidade de dados de saúde, isolamento. As tensões básicas continuam ali, né? É verdade. Fica então uma provocação para a gente pensar. Mesmo com tanta ciência, tanta tecnologia, as crises de saúde ainda colocam a gente diante daquele velho dilema: bem-estar coletivo versus autonomia individual. Que lições do passado, tanto das abordagens mais duras quanto das científicas, ainda servem para guiar a gente hoje? Para achar as melhores respostas.